Olá, seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta. E hoje, 2021, a gente vai falar sobre um tema que está sempre mexendo muito com o mundo corporativo, que são as startups. Mais precisamente, governança para startups. E o nosso convidado é o professor e consultor José Alberto Aranha, que é palestrante, planejador de cidades, redes, ambientes de inovação e empresas criativas. Atualmente é assessor da diretoria de tecnologia da FAPERJ e participa do Conselho Consultivo da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, onde também já ocupou a presidência. Enfim, é um longo currículo. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Rezende, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas que possam passar aí pelos nossos companheiros, né, na área de administração, observando as startups e como é que esse processo está acontecendo. Muito obrigada. E o nosso anfitrião é o administrador José Francisco Rezende, que é coordenador adjunto da Comissão Especial de Governança Corporativa, Compliance e Integridade aqui do CRA-RJ. Rezende, seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado por mais uma vez estar participando do Governança em Pauta com vocês, Érica. Eu queria antecipadamente agradecer o esforço dos profissionais do CRA do Rio de Janeiro de manterem aí a área de comunicação no ar num período tão conturbado, permitindo que as comissões especiais levem aos colegas administradores mensagens, conteúdos relevantes para o exercício da profissão. E queria agradecer muito ao professor Aranha, que é um profissional ímpar, que tem uma agenda super carregada, de ter compartilhado esse espacinho aqui conosco para passar a experiência dele com governança de empreendimentos iniciantes. Coisa boa, Rezende. Bom, vamos começar, professor Aranha, vamos falar se você acha que as startups que começam sem um bom plano de governança podem ter problemas lá na frente, podem ter problemas no seu desenvolvimento, no seu pleno desenvolvimento. Bom, essa é uma boa questão, porque normalmente os empreendedores, quando eles começam um empreendimento, eles são muito arrojados e eles pensam em colocar em prática as suas ideias, em desenvolver o seu empreendimento e ir para frente. Mas, na realidade, existem pontos fundamentais que podem dar uma longevidade a esse empreendimento, que ele não seja realmente só um voo de galinha, né? Para isso, é muito importante, normalmente essas startups são feitas por jovens, né? Que eles se aproximem de pessoas de cabelo branco. Eu costumo dizer que jovens com pessoas de cabelo branco é que conseguem montar um mínimo de estrutura para uma startup. Isso significa exatamente utilizar a experiência dessas pessoas mais maduras que têm um conhecimento de gestão, de compliance, de conselhos, para conseguir enxergar nessa startup não só o problema técnico, mas também os problemas que vão ser advindos das relações entre os próprios parceiros, né? Quer dizer, aquela frase já diz: pau que nasce torto, morre torto. Quer dizer, se uma startup começa sem ter um bom programa de governança, se ela não tiver uma boa estrutura de governança, se isso não for pensado no início, ela pode até começar bem, mas esses problemas vão acontecer no decorrer do desenvolvimento e do crescimento da empresa. Então, quanto mais cedo, né, como antigamente se usava muito em termos de garantia da qualidade, quem trabalhou com isso, quanto mais cedo você descobre um problema, mais barato isso fica para o processo produtivo. Então, quanto mais cedo você pensar em organizar a governança do seu empreendimento, mais fica barato você fazer com que o seu empreendimento fique mais efetivo e mais longevo. Muito bem. E, professor Rezende, quais são os tipos de instrumentos, né, que os empreendedores iniciantes
podem utilizar, né, instrumentos de governança, podem utilizar para valorizar justamente esse processo, esse nascimento de um novo empreendimento? Eu concordo, assim, gênero, número e grau com o professor Aranha a respeito da necessidade de, desde a primeira sementinha, né, a empresa, né, o empreendimento, ter uma dinâmica de governança. Né? Assim, a boa governança talvez seja a única forma de se transformar um maverick num unicórnio. Né? Os mavericks são aqueles cavalos indomados e indomáveis, né, que existiam nas ravinas norte-americanas, né? E os unicórnios são os cavalos maravilhosos que valem muito dinheiro. Então, o empreendedor, né, da startup, normalmente ele é um maverick. Né? Ele não gosta de rédeas, né? Ele acha que ele pode tudo, que ele descobriu a pedra filosofal, que aquela nova tecnologia, aquele novo processo vai transformar água em ouro, ou qualquer pó em pó de ouro. Né? Para começar essa questão da estrutura de governança, que ela vai ganhando complexidade conforme a empresa vai evoluindo nos seus relacionamentos, eu diria que a gente tem duas questões genéricas e uma questão específica. Uma são os contratos. Né? Os Mavericks não gostam muito de... E talvez não tenham a experiência também, como o professor Aranha falou, não tem os fios de cabelo branco para saber valorizar a importância do contrato no papel. Né? O contrato no papel é uma forma de prevenir e resolver sustos. Então, aquilo que, né, tem um princípio que os colegas do direito colocam, que é o pacta sunt servanda, né? Quer dizer, o que está no contrato é para ser cumprido. Então, saber ter um bom naipe de contratos com clientes, com fornecedores, com provedores de recursos, com intermediários, isso é fundamental, né? Parece que é chover no molhado, mas não é. Repetindo, os Mavericks não gostam muito de contratos, mas entre ter o sucesso e não ter o sucesso, ter um aconselhamento jurídico para ter bons contratos é vital. A outra questão é a estrutura normativa. Né? Os Mavericks também não gostam muito de ter limitações de poder, limitações de autoridade. Eles acham que podem tudo. Mas agora eles possivelmente não vão trabalhar mais sozinhos, mesmo que ele tenha uma equipe de fundo de garagem com 4, 5 pessoas, não é todo mundo que vai fazer de tudo, não é todo mundo que tem o mesmo nível de autoridade. Então, ter uma definição de estrutura e normativa, mesmo que nascente, é importante para dividir a autoridade, dividir as responsabilidades, e isso precisa ficar claro para esse grupo que está iniciando a empresa, para quem está colocando recurso, e para quem é cliente e fornecedor, para também não ter que ficar falando tudo com todo mundo. Né? O item específico é o contrato social. Né? O que essa empresa vai fazer? Como ela vai fazer? Com quem ela vai fazer? De onde estão vindo os recursos que estão capitalizando o negócio inicialmente? Então, evitar ficar na informalidade, porque quanto mais for o nível de informalidade, mais difícil vai ser você conseguir bons parceiros. Né? Quem vai investir, quem vai aportar recursos, não gosta muito de informalidade. Na informalidade, ninguém prospera. Então, é preciso se acostumar que a ideia de governança, que vai ser vital lá na frente, né? Ela já nasce importante, né? É uma força que precisa ser respeitada e que vai facilitar a startup a fazer novos negócios. Muito bem. A professora Aranha, ele falou sobre recursos, né? E a gente sempre escuta falar, as startups, quem está começando não tem recurso, né? Não tem dinheiro. Você acredita que seja possível fazer uma startup criativa, com muita tecnologia, sem ter uma administração financeira no mesmo nível, que acompanhe essa criatividade, esse crescimento tecnológico? Bom, realmente isso é muito importante para essa reflexão. Eu sempre tive uma norma nos empreendimentos que eu ajudei, e olha que foram 250 e poucos lá dentro do Instituto Gênesis, e mais de 90% deles continuam vivos.
Então, isso significa que o índice de sobrevivência é grande. De que você não tem, na realidade, um super-homem ou uma super-mulher como empreendedor. Você tem um conjunto empreendedor. Isto é, um grupo de pessoas que, na realidade, empreende, porque ninguém consegue ter todos os conhecimentos necessários para fazer esse empreendimento crescer. Então, eu sempre gostei muito de empreendimentos com sócios, né? Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é de que você consegue distribuir os seus conhecimentos. Você pode ser um grande técnico, conhecer profundamente um assunto e ser aquele empreendedor criativo que vai fazer com que alguma coisa aconteça. E, por outro lado, pode ter um sócio que consiga ter um embasamento administrativo e financeiro para ficar com o pé no chão e conseguir fazer com que esse empreendimento consiga crescer dentro de uma normalidade, sem grandes riscos, né, diminuição de riscos. Então, esse conjunto empreendedor ele é muito importante. Por outro lado, eu disse que cerca de só quase 10% dos meus empreendimentos não foram para frente. O motivo desse não sucesso desses empreendimentos, em grande parte deles, quase mais de 70%, foi o problema societário. Então, é muito crítico à sociedade, muito mais até do que o problema financeiro. O problema financeiro ele está ligado a uma gestão financeira. Você é capaz de encontrar o recurso, mas você tem que saber fazer gestão do dinheiro. Agora, é muito importante o problema da relação entre os sócios, né? Então, isso é governança. Isso é o que o Rezende acabou de falar em termos de contratos bem feitos, etc. Eu falava duas palavras para os meus empreendedores que eles não gostavam de ouvir. Vocês precisam ter bons advogados e bons financeiros. E eles não gostam dessas duas palavras. Eles não gostam nem de advogados nem de financeiros. O advogado você não necessariamente precisa ter como sócio, a não ser que o seu negócio, se o diferencial estratégico do seu negócio seja exatamente na área jurídica. Se eu vou ter um empreendimento que vai trabalhar com patente, obviamente eu tenho que ter um dos meus sócios, alguém que seja um advogado e que entende disso. Mas se não for estratégico, né, a parte desse conhecimento jurídico, você pode ter um bom escritório ou um bom advogado lhe assessorando. Agora, a parte financeira, essa realmente vai ser muito difícil montar o empreendimento. Você pode até começar bem o empreendimento, você pode até começar a ter sucesso, mas se você não tiver alguém na área administrativa e principalmente financeira, com pé no chão, confiável, com bons contratos, com boa transparência, com um bom modelo de governança do teu empreendimento, vai ser muito difícil chegar a ser um unicórnio, como já falou o Rezende. Eu acho super interessante isso que, na sua resposta, você fala que é necessário se cercar de pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, fala que a maior parte dessas empresas não vão para frente por causa desse interrelacionamento entre pessoas. É difícil. Então, aí eu acho que é exatamente aí que está o pulo do gato, né? Já que a gente está falando aqui de governança, de compliance e de integridade, eu acho que a gente pode incluir na sua lista, Rezende, de instrumentos, conhecer bem o seu sócio, né? Não tem dúvida. Então, quando eu falo do contrato social, não é apenas a parte documental, jurídica, mas né? É um contrato psicológico. Você precisa conhecer as manhas e as manias da pessoa com quem você vai trabalhar, né? Vocês precisa ter os dois precisam afiar o machado juntinhos para aquilo ali produzir um corte que seja possível fazer sem consequência para nenhum dos sócios. Então, é fundamental saber com quem você vai estar trabalhando para você fazer crescer o empreendimento. E nessa seara, o professor Aranha, traz para a gente um case, né, de sucesso e um de não sucesso, desses 250 aí que o senhor ajudou, né,
até para a gente poder entender essa dinâmica melhor? Olha, um dos cases de sucesso foi uma empresa que nasceu lá chamada Anytime, que foi uma empresa que fazia aplicativos para celular, e a Anytime depois foi crescendo e ela se juntou com uma outra empresa chamada Compera, e aí a Anytime e Compera tiveram um investimento de investidores da África do Sul e ela se tornou Movilo, e a Movilo se tornou uma grande empresa e um spin-off da Movilo chama-se iFood. Então, veja que a história de um empreendimento de sucesso não necessariamente é uma coisa muito linear e muito simples. Ela tem uma série de nuances, né? E essas nuances, elas fundamentalmente tratam de relacionamentos. Eu tenho um outro exemplo de uma empresa que, aliás, não foram uma empresa, foram 3 empreendimentos que nasceram no Gênesis, que eram empreendimentos que trabalhavam na área de educação à distância, né? E eram empresas complementares de educação à distância. E aí conseguimos estimulá-los a fazer uma fusão, e essa fusão recebeu um investimento, quer dizer, se tornou a Afero, né? E depois se juntou a Afero Lab, que hoje é uma empresa também com mais de 500 milhões de faturamento. Esse processo de pegar sócios de pequenas empresas e fazer uma fusão entre essas empresas, se não tiver um grande conhecimento entre de posições, de localização, onde é que cada um vai ocupar o seu espaço, né? Como é que isso vai ser rearrumado dentro de um novo plano de governança para esse novo empreendimento que está sendo pensado, é uma coisa seríssima. Quando eu comecei o Instituto Gênesis, eu me lembro que eu fiz uma inovação meio disruptiva, que foi colocar na banca de seleção psicólogos da universidade. E meus colegas de capital de investimento, de capital de risco, anjos, etc., eles morriam de rir. Aranha, pô, o que um psicólogo vai fazer na seleção de empreendimentos? E a minha preocupação já era essa: se não houvesse alinhamento de futuro dos sonhos, das causas, de como cada um deles procede nas situações, os problemas vão acontecer mais tarde. E se não forem resolvidos no meio, eles vão acontecer em grandes empresas. Nós temos grandes corporações que depois de muito tempo começam a ter problemas exatamente porque os sonhos não foram bem alinhados. As pessoas não tiveram esses posicionamentos no percurso do crescimento. Então, realmente, tratar as relações entre os sócios, não só as relações comerciais, mas as relações pessoais, que acabam influenciando nas comerciais, é um fator muito importante para o crescimento. Então, eu acho que isso tudo é governança. Isso é muito mais uma área do Rezende, ele é que pode falar mais que eu, mas, na minha opinião, tudo isso é governança. Mas eu acho que o Rezende concorda com isso. E pode até continuar quando a gente fala sobre a questão das incubadoras, né, Rezende? Como que as incubadoras podem apoiar esse empreendedor iniciante, né, essas pessoas, esses sócios que estão começando agora, para ter sucesso, né, tanto no seu empreendimento quanto nas questões de governança também. Fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu só aproveitar o gancho que o professor Aranha deixou aí, que claro. Assim, os estudos de governança têm 2 grandes vertentes, né? Digamos assim, a hardcore, né, que é do pessoal lá do professor Milton Friedman, né, que acha que o negócio da empresa é fazer dinheiro. Então, é a vertente dos economistas, dos financistas, osso duro de roer, é bad to the bone, né? Então, não estão muito se importando com a questão comportamental. Isso aí originou uma coisa que quem estuda governança chama de teoria da agência, né? A contraposição a isso vem de um outro professor chamado Edward Freeman, que desenvolveu a teoria dos stakeholders, onde mesmo o pequeno empreendimento precisa
se preocupar em prestar contas, né, prestar atenção e prestar contas com uma multiplicidade de demandas, né, que vão do social ao comportamental até chegar às demandas econômico-financeiras. Então, assim, é preciso respeitar um prisma de perspectivas para você conseguir ter um bom negócio, né? E aí vamos chegar nas incubadoras e nas aceleradoras. Bom, primeiro assim, hoje a gente tem uma pessoa aqui conversando conosco que é um campeão desse tipo de atividade. Eu acho que aqui no Rio e no Brasil, né, trazer o Aranha para falar de incubadora e aceleradora é até uma covardia com qualquer outro palestrante. Mas eu diria o seguinte, o ambiente das incubadoras e das aceleradoras traz para o novo empreendedor, e eu acredito muito nisso, traz contexto. Né? Não se faz gestão do conhecimento sem ter um contexto. Nas incubadoras é possível o empreendedor olhar para o lado, ver outra empresa sendo incubada, que está vivenciando uma situação de conflito comportamental entre os sócios, e ele vai ter a mediação de gente lá com fio de bigode branco para ajudar a sair do problema. Então ele vai aprender, né, olhando, ele vai ser um observador privilegiado do que outras empresas que estão incubadas estão vivenciando, e ele vai poder tirar o melhor proveito possível da estrutura que as incubadoras e aceleradoras oferecem para ele se dedicar ao cerne do negócio, daquela tecnologia que ele está desenvolvendo. Né? A incubadora permite que ele tenha um espaço estável, bem instalado, né? Compartilhando experiências, coisa que ele fosse aventurar sozinho no fundo da garagem, ele pode até conseguir, mas num esforço muito grande, e às vezes aumentando o intervalo de tempo entre o lançamento, né, o famoso colocar no mercado, né, o tempo a ideia dele alcançar o mercado pode ser muito longo. E pode ter alguém mais ágil que vai lançar primeiro, e aí ele perdeu a oportunidade. Então, assim, a incubadora e a aceleradora é vital para compartilhar experiências e para alcançar a escala. Mas o Aranha tem muito mais a dizer sobre isso do que eu. Eu observo de fora, ele observa de dentro e é fundador de várias. O Rezende, eu acho que você foi bem no cerne mesmo do que é a incubadora. A aceleradora abre um pouquinho mais esse aspecto, mas a incubadora é muito focada nessa parte de colocar o produto no mercado. Ela tem deficiências grandes, são todas as incubadoras do Brasil, na parte da administração, essa parte exatamente dessa visão, desse cabelo branco que eu digo, ela precisa de mentores, e aí eu acho que o CRA tem uma missão muito importante, porque ela tem exatamente dentro dos seus associados pessoas que têm experiência em grandes empresas, em várias situações, e que podem funcionar fazendo mentoring para essas empresas incubadas, podem ser anjos de investimento para essas empresas incubadas, e as empresas precisam, nas relações também com os anjos e com os capitalistas de risco, também gente que possa assessorá-la, porque imagina se com os próprios sócios da empresa já é difícil o relacionamento, quando eu começo a abrir esse relacionamento com o investidor, fica muito mais complexo ainda, porque as visões vão ser muito diferentes. Um está preocupado com o retorno do investimento, o outro está preocupado em realizar o seu sonho. Então, é muito importante o posicionamento de pessoas maduras como você e como as pessoas do CRA, para poderem ajudar esses empreendimentos a darem esses saltos. Eu acho que esse é um posicionamento que o CRA deveria ter, mais formal até, nas parcerias junto com as incubadoras e aceleradoras. Professor Aranha, você falou na pergunta anterior, você falou desse case de sucesso, né, do spin-off, que chegou a ser o que hoje é o iFood. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os problemas
de governança que podem surgir exatamente quando entra essa questão de fusões, aquisições, né? Quais são os cuidados que são necessários? A gente já falou desde o início da importância da governança, mas quais são esses problemas que podem surgir? Problemas que são jurídicos, né? A maior parte das vezes jurídicos, e com muito pouca gente que tem conhecimento nisso. Quer dizer, você tem os melhores especialistas da área jurídica para tratarem desses assuntos, estão dentro dos grandes escritórios, das grandes bancas jurídicas. E essas bancas são muito caras. Quer dizer, eu não vou pegar uma banca muito cara para ajudar uma startup que está começando. E, em contrapartida, o investidor e a empresa maior que está fazendo essa fusão, ela conta com esse grupo de juristas muito bem preparados. Então, é quase que, vamos dizer assim, uma covardia nessa relação de negociação, porque um está muito mais bem preparado que o outro. Isso não só acontece na área de startups, não. Isso acontece, por incrível que pareça, na área de transferência de tecnologias de instituições de pesquisa. Porque, por incrível que pareça, as instituições de pesquisa e as universidades, elas não têm um advogado próprio, elas têm um procurador. O advogado da universidade é um procurador que trata dos assuntos jurídicos da universidade. Então, a hora que a incubadora de uma universidade pública federal precisa de ajuda para resolver um problema ou passar uma tecnologia, ela vai utilizar alguém que não está preparado para fazer a negociação com um advogado de uma empresa muito bem estruturada, internacional, que vive disso e que sabe como fazer isso. Então, eu acho que o Brasil precisaria preparar mais as pessoas, principalmente os administradores que tratam os assuntos de governança, por esse aspecto dos contratos de transferências de conhecimento, que podem ser universidade-empresa quanto startup-empresa. Porque a startup, no fundo, ela é uma forma de transferência do conhecimento da universidade, que foi feito na pesquisa, para uma empresa. Em vez de fazer direto a transferência, ela é feita através de uma startup, né? E a universidade não está preparada para fazer isso. Ela tem o seu escritório, sua agência de transferência. Normalmente, essas agências se utilizam de grupos de bancas de advogados bem preparados, mas não são todas. E elas têm grande dificuldade. Então, eu acho que, novamente, uma outra oportunidade para o grupo seu aí de compliance, de governança, é olhar esses M&As, né, as fusões, aquisições, contratos, não só da parte de startups, quanto da parte de tecnologia. Então, a gente pode dizer que se a startup, desde o início, trabalha bem a sua governança, né, utilizando desses instrumentos que o Rezende trouxe para a gente, quando chega no futuro, nessa parte de transferência de conhecimento, de fusões e aquisições, ela já vai estar mais preparada? Não, sem dúvida, mas só que esse futuro que você fala, Érica, não é tão futuro, porque uma startup fica 1 ano e meio, 2 anos dentro de uma incubadora. Uhum. Então, isso é muito pouco tempo. Desde o momento em que eu consegui conceber e organizar esse grupo, ele consegue nichar e entrar numa opção de mercado muito rápido. As grandes empresas todas já estão com a inovação aberta, né, com a Open Innovation, procurando essas startups. Elas não estão tendo... É como jogador de futebol, agora com 12 anos, com 8, 10 anos, já tem gente olhando. Então, isso está acontecendo no caso das startups. E eu acho que elas não estão preparadas, nesse momento, para tomarem essa decisão, a não ser que pensem num modelo de governança muito bem feito, e isso só vai acontecer se ela tiver apoio e mentoria de gente especializada. Isso não vai ser feito assim no vento, não. Entendi. Bom, Rezende, fala pra gente, quando terminam as preocupações de um empreendedor com a manutenção de bons padrões de governança, ou não terminam?
Eu acho que não terminam. Governança corporativa é um nutriente, né? Então, quando você planta uma semente, né, que é a empresa a startup, né, na hora que você está semeando aquilo ali, você precisa assumir o compromisso de sempre estar cuidando daquela sementinha até ela produzir bons frutos, né? E não é só uma safra, né? Você quer continuidade na produção de bons frutos. Então, a governança ela é um nutriente quase que natural, né? Porque ela tem a ver com prudência, né? Então, assim, nós precisamos ser prudentes em muitas coisas na nossa vida, né? Não é todo mundo que tem o apetite daquele cara que pula do alto do prédio usando o tal do wing switch, né? Eu acho que se chega um doido numa incubadora com perfil de saltador de wing switch, talvez a melhor coisa seja aconselhar ele ficar no fundo da garagem dele, porque ele não tem medidas, né? Então, assim, governança é uma preocupação para a vida toda, né? O empreendedor nasce com a empresa, muitas vezes ele vai viver a infância da empresa, na adolescência ele já vai arrumar um parceiro, quando ela vira jovem adulto, ele vai passar o controle para uma outra organização e muitas vezes ele vai começar novamente a empreender uma outra startup, um empreendimento derivado daquele empreendimento inicial por conta das lições que ele aprendeu durante a gestão daquilo, né? Vai ficando inoculado com o vírus do bom empreendimento, né? E se ele deixar essa empresa passar a condição de empresa estabelecida, de incumbente, né? Mais na frente ele vai ter novas questões de governança a resolver, como eventual abertura de capital, ou se, como muitos empreendedores aqui no Brasil fazem, né, que vão seguindo como empresas familiares, né, lá na frente o empreendedor vai estar cansado, com 25 anos à frente do negócio, e aquele empreendimento vai enfrentar uma questão de sucessão, que também é uma questão de governança. Então, preparar os sucessores para que não haja um racha, uma ruptura na sociedade. Então, assim, governança é uma coisa que me surpreende que seja deixado para os últimos períodos de um curso de graduação, de administração, ou até nem seja mencionado na faculdade, porque deveria começar a preparar o administrador para as questões de governança, né? Eu brinco em algumas turmas que a gente está discutindo esse assunto, que as faculdades estão ensinando muito bem a gerenciar o lado esquerdo do balanço, os ativos, os direitos. Mas o lado direito, que é o lado das obrigações, é o lado da governança, né? Governança tem a ver com prestação de contas, né? Fazer valer as obrigações. Esse lado ele é muito pouco discutido em sala de aula durante os cursos de graduação, até nos cursos de mestrado, muitas vezes fica para cursos específicos. Então, a gente precisava fazer com que os coordenadores dos cursos de graduação comprem a ideia do curso, do fenômeno de governança como um item que precisa calçar, né, essa estrada da formação dos futuros administradores, né? E é aquilo que a gente já colocou, governança é uma coisa que vai passando e vai ficando complexo e vai evoluindo ao longo do tempo. Mas dificilmente, até o momento que a empresa resolver cancelar, cessar as atividades e cancelar o seu CNPJ, possivelmente ela vai vivenciar o tempo todo questões de governo, fenômenos de governança, né? Érica, posso pôr uma pimentinha aí nessa aula que o Rezende deu para a gente? Ele já deu uma aula, mas eu só queria dizer o seguinte, que você perguntou se não acaba, né? Eu acho que governança está ficando muito próxima também do negócio que é o que eu trabalho, que é inovação. Quer dizer, enquanto existir inovação, enquanto você estiver mudando, enquanto você estiver modificando, criando, fazendo alguma coisa nova, você vai ter que repensar
o seu modelo de governança, porque essas coisas todas estão muito ligadas a uma coisa com a outra, né? Então, eu acho que é tudo que ele falou, e quem sabe, nesse curso que você vai propor aí às escolas de administração sobre governança, pensar um pouco sobre governança do conhecimento, da parte da tecnologia, da inovação da empresa. Quer dizer, como é que ela pode estrategicamente observar a sua efetividade através de um modelo de governança que permita que ela consiga sempre ser ágil, ela possa ser sempre uma nova empresa e ela consiga se adaptar a isso. Com certeza. Rezende, Aranha, foi um prazer tê-los aqui no Governança em Pauta, foi um prazer falar com vocês sobre esse tema que seria inesgotável, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos muito, fiquem em paz vocês todos aí. Aranha, sensacional, muito obrigado pela tua participação. Vamos nos aproximar cada vez mais, irmão. Sem dúvida. Contem com a gente. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, sempre temas interessantes e inovadores aqui no Governança em Pauta. Te espero no próximo programa. Tchau.